Fala pessoal do canal Fala Fono, aqui é Juliana Trentini, mãe, fonoaudióloga e autora do livro Aprendendo a Falar, trazendo para vocês o vídeo Quando eu sei que meu filho está falando. Se você quiser saber mais, fica ligado. Parece meio besta, né? A gente fala assim, não, mas quando a criança está falando, obviamente, quando ela abre a boca e sai falando, né? Quando ela fala uma palavra, quando ela diz mamãe, papai. Mas existe uma área cinza muito grande aí, né? Entre a criança falar mamã, e falar mamãe, eu quero uma bola, existe um espaço muito grande ali entre o óbvio ela tá falando, ou então, não sei se ela tá falando, ou então ela tá muda, né? Tem uma área cinza ali, então vamos definir, tá bom? A criança começa a balbuciar bastante, entre 6, 8, 9 meses, tá? Mais ou menos nessa época, ela começa a fazer um balbucio duplicativo, assim, mamá, papá, da, lá, na. E aí, o que acontece? A criança fala mamá, né, ou papá, ou dadá, e cabe ao adulto interpretar aquilo como sendo palavra ou não. O adulto significativo daquela criança. Não sou eu que vou dizer para você se seu filho está falando mamãe ou não. É você está interpretando aquilo que ele falou como sendo mamãe? Sim, ok, então ele está falando, simples assim, tá? Porque o sentido emana de você. A linguagem, ela é passada do ser linguisticamente competente para o bebê, então ela vem de você. Você vai dar o sentido das palavras para a criança. A criança vem com a produção oral, até por uma questão de reflexo, por uma questão de mastigação, por uma questão de desenvolvimento dos músculos e dos nervos. Ela vai começar a balbuciar normalmente falando. E você vai vir com o sentido. Na hora que ela juntar o que ela falou com o sentido, é o nascimento da palavra, né? Aquela criança começa a falar, tá? Agora, daí a ela ser considerada um falante, tem um trajeto ainda, nós vamos falar sobre isso. Então ela começou a falar mamã, daqui a pouco ela vai falar papá, daqui a pouco, e você falando com ela, logicamente você vai ter que estar estimulando, né? Ela vai falar água, minha filha tá falando água, para água, em vez de falar água, ela fala água. Não tá consistente ainda, mas eu falo água, mostro para ela e às vezes ela repete, às vezes, eu já tô considerando que isso é uma palavra às vezes, né? Então a criança começa a falar e ela vai pegando um ritmo de aprendizado e chega num ponto que ela deslancha a falar. Tem uma fase que a criança chega a aprender 6 palavras novas por dia, né? Então uma velocidade alucinante de aprendizagem, de linguagem aí, e de fala, tá? Nesse processo ela vai fazer muita imitação, ela vai precisar de muita atenção, ela vai precisar estar dormindo bem, ela vai precisar estar feliz, né, e sensorialmente satisfeita. Então a criança vai evoluindo assim, até que você percebe que ela fala palavras, mas também fala muita coisa que a gente não entende, que é o tal do bebenês, né? E aí você fica, né? Só que no meio ela solta uma palavra ou outra. Então, como é que funciona? Eu vou fazer com a minha mão para ver se você entende. Primeiro a criança começa a ter um monte de balbucio e você não entende nada. Então tá alto os balbucios. E a de palavras ela não fala nada, né? Daqui a pouco ela começa a falar mais palavras e menos balbucios, até que equaliza. Quando ela fala mais ou menos o mesmo tanto de palavras quanto de bebenês, de produções orais que a gente não consegue entender, que não tem inteligibilidade, que não tem significância, que não é uma palavra, igualou. A gente considera aquela criança um falante, tá? E isso acontece por volta dos 19, 20 meses, tá? Mas eu arredondo para os 2 anos. Então, com os 2 anos, a gente espera que a criança seja um falante da língua, tá? Esteja se comunicando super bem, falando male, mas se comunicando super bem, e esteja ganhando poder de comunicação, e esteja começando a juntar uma palavrinha com a outra. Isso acontece geralmente por volta dos 2 anos. Dos 2 aos 3, ela vai trabalhar muito na estrutura da língua, né? Então, ela vai organizar as frases sintaticamente falando, vai usar frases mais completas. Então, vai falar assim, quero água, né? Não só da água, eu quero água, cadê minha bola? Coisas assim. E a gente vai começar a entender que essa criança está ganhando poder, né? Porque linguagem é poder, ela está se comunicando cada vez melhor. Então, isso é o que a gente espera para uma criança de 1 ano, as primeiras palavrinhas, de 2 anos, que ela seja um falante,
e que ela junte as palavrinhas, mas ainda vai ter muito ruído nessa comunicação, né? Muita fala ininteligível. Ininteligível significa não é passível de entendimento, a gente não consegue entender o que ela disse efetivamente falando. E aí, aos 3 anos, não. Aos 3 anos, a gente espera que ela seja compreendida, inclusive por um adulto que não é do convívio dela. Porque a criança com 2 anos, a gente fica tendo que traduzir o que ela fala, né? Porque muitas vezes ela fala, Abu, cadê B? Aí você fala, o quê? Aí ela fala assim, acabou... cadê o... Você tem que traduzir para outra pessoa, né? Abo é acabou, D é a mamadeira, é o dedê dela, e cadê o berço, né? Tá no berço, ou coisa assim. Então ela fala que deu D, B, e aí você tem que ficar traduzindo o que a criança falou para as outras pessoas. Com 3 anos, não. Com 3 anos, a gente espera que ela esteja sendo compreendida por um adulto que não é de seu convívio. O que não significa que a gente espera que todos os fonemas estejam corretamente e já bem instalados. Isso não acontece. Eu vou colocar um gráfico aqui para vocês agora, uma tabela, que mostra para vocês que essa completude de fonemas a gente espera por volta dos 5 anos de idade, né? Que a criança tenha adquirido todos os fonemas da língua portuguesa, tá? Outras línguas devem variar, eu não conheço, eu não parei para pesquisar a idade em outras línguas, tá bom? Mas eu espero que você tenha gostado dessas informações. Se você curtiu essas informações, clica aqui nesse botão e compartilha esse vídeo, manda ele para alguém que pode fazer um bom uso dessas informações. Vejo vocês na semana que vem. Beijos e até a próxima.